Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Bruna, professora de Geografia. E nessa aula de hoje, né, é aula para os sextos anos, a gente vai continuar aquele conteúdo que a gente já estava vendo nas aulas anteriores, que é sobre hidrografia. Tá bom, professora, a gente já está estudando sobre hidrografia, já tem algumas aulas, né? Mas o que é hidrografia? O que significa essa palavra, né? Hidrografia, então, ela é um ramo da geografia física. E hidro é de água. E grafia é escrita, né? Então, basicamente, vamos estudar sobre as águas, certo? As águas do planeta. Tanto os rios, os mares, os oceanos, lagos, as geleiras, né? Que é a água congelada, a água também do subsolo e também a água que tem na atmosfera. Então, toda essa parte aí de água, que envolve a água, abrange o conteúdo de hidrografia. Bom, a gente sabe que a água que existe no planeta, ela é um bem natural, né? Ou seja, que vem da própria natureza. Não tem como o homem fazer a água. Além disso, ela é renovável, porque a própria natureza renova a água. Ela não vai, por exemplo, não é que nem o petróleo, que depois que acabar a quantidade que existe, é possível ter mais petróleo. Se acabar o petróleo, acabou, não tem mais. Então, ele é um recurso não renovável. Já a água, não. A água, ela é um recurso renovável. Só que o que acontece? Ela se renova através do ciclo da água. O ciclo da água, ele é fundamental, principalmente por quê? Porque ele garante com que os próprios seres vivos, né, consomem essa água que vai circular pelo meio ambiente. Esse ciclo, então, né, esse ciclo da água, permite que a água seja disponibilizada em diversos processos. E daí, então, ela vai poder ser o quê? Reutilizada a partir do processo que é feito, o ciclo da água, né? A água vai poder ser o quê? Reutilizada novamente pelos seres vivos, não só pelo homem, né? Mas pelos animais, pelas plantas, enfim. No próximo slide, agora eu vou explicar para vocês direitinho o que é esse ciclo da água, para vocês entenderem. Aqui, gente, prestem bem atenção nesse desenho. É um desenho bem simples aqui, nada complexo, para todo mundo conseguir entender. O ciclo da água, ele é formado por alguns processos. Tem a transpiração, a evaporação, a condensação, precipitação e a infiltração. A transpiração, ela é feita pelos seres vivos, né? Plantas, animais, etc. E essa transpiração é o momento que sai a água das plantas, por exemplo. Essa transpiração, ela é feita através do momento que o contato, que o sol tem com aquela planta, por exemplo, ou então com os seres vivos. Aí sai a água, por exemplo, a gente transpira através do suor, né? Sai suor da gente. As plantas é da mesma forma, elas transpiram. Essa água, ela se condensa na nuvem. A mesma forma é o processo de evaporação, a partir do momento que o sol entra em contato com o lago, com o rio, com o mar, etc. Acontece o processo de evaporação. Essa água que vai evaporar, ela vai condensar. O que é condensar, professora? Condensar é transformar em nuvem. E daí, quando essa nuvem ela está muito cheia, muito carregada, ela vai passar pelo processo de quê? De precipitação. Precipitação nada mais é do que chuva. Em tal lugar está com uma precipitação muito alta, ou seja, está chovendo muito. A partir do momento que essa nuvem, né, ela condensou, a água condensou, e daí ela vai precipitar, ou seja, vai chover. Aí essa água vai chover, ela vai acontecer o quê? Ela vai infiltrar no solo novamente, não vai? Essa água que vai infiltrar no solo, ela vai ser absorvida pelas plantas, né? Ou então ela vai ser vai acabar chegando no rio, ou no mar, enfim, né, num local que tem água. E vai começar novamente aquele ciclo de transpiração e evaporação, aí vai condensar novamente na nuvem, vai precipitar, aí vai chover novamente, vai infiltrar no solo e vai continuar o ciclo. Então, gente, isso nada mais é o ciclo da água. É uma coisa bem simples, né? Muito bem, professor, eu entendi o que é o ciclo da água. Mas para que ele é importante? Ele é importante porque ele garante que a água ela vai circular constantemente pelo planeta, certo? Então, em um momento ela vai infiltrar, depois ela vai
evaporar, vai condensar, vai precipitar de novo, e nisso ela vai o quê? Formando esse ciclo e vai gerando, então, né, ela vai garantindo que essa água circule pelo planeta Terra de modo completa, né? E daí isso vai permitir com que os seres vivos, tanto as plantas, animais, seres humanos, etc., façam uso dessa água, certo? E ela vai garantir, principalmente, a realização de algumas atividades humanas, principalmente para o ser humano, né? Ela é importante para as plantas, para os animais, mas principalmente para o ser humano. Porque, por exemplo, é através da água que vai gerar energia, que vai ter as atividades industriais, que o próprio ser humano vai consumir, né? Para consumo próprio, tanto de higiene, enfim, para tomar água, para lazer, etc., né? Então, é por isso que o ciclo da água, ele é o que? Ele é importante. Beleza, então agora que tem entendido o que é o ciclo da água, né, a importância desse ciclo da água, vamos entender como que é feita a distribuição da água no planeta Terra. O planeta Terra, a gente sabe que a maior parte dele é composto por água, né? Vamos supor aí, vamos imaginar, todo mundo pensa aí agora. 100% da água do planeta. Do 100% da água do planeta, aí, tá bem nessa barra aí de informação aí, De 100% da água do planeta, 97,5% é água salgada. A água salgada não tem como a gente consumir água salgada. Ela não é própria para o consumo, nem para plantação, nem para uso do animal, nem para o ser, muito menos para o ser humano. Então, 97,5% da água do planeta inteiro não é própria para consumo, porque ela é o quê? Água salgada. Beleza. Aí só sobra o quê, então? 2,5% de água doce. Só que essa água doce, imagina, 2,5% dessa água doce, né? Da água doce que existe. Daí da água doce, cerca de 70%, quase 70% dessa água doce está congelada. Ou seja, então a gente já tem pouca água doce. Água doce é a água que a gente consome. É doce, é só modo de falar, mas não é que a água é doce, né, gente? É só a água que a gente própria para consumo. Bom, então, cerca de 70% aí dessa água própria para consumo, ela está onde? Lá nas geleiras congeladas. 0,3% dessa água está nos rios. Quase 30% dessa água está na onde? Águas subterrâneas. Lá, 29,6%. Está bem pequenininho aí, mas dá para enxergar. 29,6% dessa água está o quê? Subterrânea, ou seja, debaixo da terra, nos lençóis freáticos, etc., né? Então, e 0,9% tá o quê? Tá nos solos, nos pântanos e geadas. Então, basicamente, o que a gente consome é essa água aí dos rios e lagos, ok? Ou seja, 0,3% da água total do mundo, que é a água que a gente consome. E a água subterrânea, né? Óbvio, né? Que tira a água lá do lençol freático, enfim, né? A gente viu então que o volume de água doce, né, que é a água potável, água boa para consumo do ser humano e dos animais, etc., ela é um volume muito pequeno, certo? Ou seja, 2,5% da água do mundo inteiro que a gente pode consumir. E nisso ainda, o Brasil, aqui onde a gente mora, o país que a gente mora, é um país muito privilegiado, porque aqui é um local onde tem muita água, a gente encontra água com muita facilidade. Por exemplo, tem algumas regiões aqui no Brasil que é mais difícil, que tem seca e etc. Mas basicamente em todo o território do Brasil tem muitos rios. Então é muito fácil de se encontrar água aqui no Brasil. Mas existem lugares no mundo, né, na África, por exemplo, no Oriente Médio, em algumas localidades da Ásia, que encontrar água é muito difícil. Inclusive, gera até o quê? Motivo de guerra entre povos para disputar quem tem poder sobre aquele rio, qual território, aquele rio pertence a qual território, enfim. Então, aqui no Brasil ainda não é uma realidade que a gente passa por isso, certo? Porque aqui o Brasil, como está escrito aí, é um país privilegiado, né? Porque tem uma grande concentração de água aqui no nosso país. Mas existem localidades em que as pessoas já brigam por causa de água, porque lá não tem com abundância, né, como a gente encontra aqui no Brasil.
No vídeo aqui agora, né, na aula aqui que a gente está tendo, a gente viu algumas coisas relacionadas à água. Por exemplo, o ciclo da água, a quantidade de água disponível no mundo, né? Como que é feita essa distribuição da água, tanto água doce como água salgada. Mas uma questão muito importante que chama atenção, né? Principalmente passa muito nos jornais, na televisão, o tempo todo, né? Em relação à poluição das águas, né? A gente sabe que a água, tá disponível, né, para a gente consumir, tá? É essencial para a vida do ser vivo, não só do ser humano, mas de qualquer ser vivo do planeta é essencial. E a gente viu também que a disposição dela é pouca, né? Se a gente for pensar em 100% da água. Só 2,5 é própria para consumo, é um número baixo. Então, o que a gente tem que pensar? A gente deveria pensar o que então? Já que é algo tão escasso, que é algo difícil, né, de ser encontrado em algumas localidades, a gente deveria o que então? Preservar, certo? Esse é o certo, né? Mas é isso que a gente faz com as águas, com os rios, com as nascentes, enfim. Vocês pensem agora, antes de eu passar o slide aqui. Todo mundo para pensar um pouquinho aí. E não precisa descrever em lugar nenhum, só pensa na cabecinha de vocês aí. Vocês acham que a gente, né, o ser vivo, o ser humano, né, principalmente, ele faz esse papel de cuidar, de preservar dos nossos recursos hídricos? Nessa imagem aqui, na verdade, são 4 imagens, né, que eu coloquei aqui para vocês. A gente pode ver imagens horrorosas, né, por assim dizer. Porque essa primeira aí é um esgoto caindo dentro de um rio, né, sem nenhum tipo de filtro ou nenhum tipo de para tentar amenizar aquela sujeira, né, aquele esgoto que está caindo diretamente em contato com a água, né? Nas outras imagens, nas duas outras aí, é um rio, são rios, né? Provavelmente são rios diferentes, bastante poluídos, principalmente poluídos com garrafa PET, né? Como a gente pode ver. E essa poluição aí, a gente pensa, por exemplo, na primeira imagem do esgoto. Isso aí é uma grande indústria que está jogando esgoto no rio. Beleza, provavelmente é mesmo, né? Mas essas outras imagens aí, essas outras duas com as garrafas PETs aí, será que é grandes indústrias que estão jogando essas garrafas PET no rio? Provavelmente não. Eles também jogam, né? Porque eles não estão nem aí para o meio ambiente. Mas a maior parte desse lixo aí, dessas garrafas, provavelmente é jogada pela própria população, pelos cidadãos normais, né? Não é a indústria, né? Uma grande empresa, enfim. É a população, de modo geral, que contamina o rio, que contamina as águas, enfim. Não só com garrafa PET, mas a gente pode ver um monte de coisa aí de lixo, né? Todo tipo de lixo dentro da água, né? E depois a gente pensa, quem que vai consumir essa água? É a própria população, não é? Não faz sentido nenhum a gente sujar, poluir um local ou um recurso, né, que nós mesmos, nossa família vai utilizar aquilo depois. E a última imagem aí, gente, é uma imagem de um mar. Só que esse mar, ele tá contaminado por petróleo, que a gente pode ver que tem o mar aí e tem a praia Jacareia, né? E a areia já tá bem cheia, tá preta, não tá nem da cor de areia, tá preta porque foi contaminada com petróleo. Isso também é poluição das águas também, né? Provavelmente esse petróleo vazou de algum navio, enfim. Isso também é uma poluição hídrica. Aqui, gente, é só algumas informações. São 2 infográficos que tem aí, né? Sobre algumas informações importantes que eu achei que seria válido trazer para vocês, né? Como a gente já falou aí, como eu falei para vocês, cerca de 70% do nosso planeta é constituído por água, ou seja, pensa no planeta Terra inteiro. 70% dele é o quê? Água. E somente 2, eu falei para vocês aquela hora que era 2,5. Aqui nesse infográfico tá 2,7, mas é isso aí, varia aí de 2 a 3%. 2,7% da água é própria para consumo humano, certo? Mas como que essa água própria para consumo, como que ela é utilizada? Será que a gente só utiliza ela para beber? Não. Aqui, ó. Tem um asterisco aí, tá falando como é usada. 70% da água própria, ela é usada na agricultura, ou seja, para irrigar lavouras, né? 22% usada nas indústrias e na produção de energia.
ou seja, lá nas hidrelétricas, né, que produzem energia, e nas indústrias de modo geral. E apenas 8% é usada em uso doméstico. Esse uso doméstico é o que a gente usa dentro de casa, para consumo, enfim, né, para limpar a casa, para lavar roupa, para consumir mesmo, para beber água, né, enfim. O que a gente pensa então? Da água que a gente consome, 70% é usada na agricultura e apenas 8% é usada com uso doméstico. Então, quando a gente pensa assim, será que o grande culpado, né, por esse uso desenfreado da água, será que é a gente dentro de casa? Será que é porque a minha mãe tá lavando vasilha lá e tá gastando muita água? Será que é porque a vizinha tá lavando o carro dela e tá gastando muita água? Sim, isso também é errado, né? Mas esse não é o grande mal. O grande mal, gente, está na agricultura, porque eles usam muita água nas irrigações. É óbvio que também é necessário, né? Porque sem agricultura a gente não iria conseguir se alimentar, né? Porque é lá na agricultura que faz o plantio dos nossos alimentos, né? Mas poderia não. Existe meios onde se utiliza menos água, só que são meios mais caros e eles optam pelos meios que são mais baratos, né? E daí, para ser mais barato, vai utilizar mais água, vai gastar mais água e a água vai ficar mais escassa, certo? Então, quando fala assim, ó, vamos economizar água, beleza, a gente tem que fazer a nossa parte, é óbvio, todo mundo tem que fazer a sua parte. Mas a grande culpada desse grande consumo de água é a parte da agricultura, certo? Bom, gente, então chegando ao final da nossa aula de hoje, né, que foi sobre hidrografia, sobre as águas, né, de modo geral, o que vocês têm que fazer? Na aula de hoje, então, vocês deverão apenas anotar no caderno os pontos principais que foi falado durante a aula, certo? Professor, eu posso copiar os slides? Pode. Vai pausando o vídeo, volta o vídeo aí, vai pausando, vai copiando os slides, não tem problema nenhum. Professor, eu posso anotar só os pontos principais? Pode. Pode anotar o que eu falei, pode anotar o que está escrito nos slides, fiquem à vontade. Mas anotem, certo? Porque a prova já está chegando. Daqui uns dias já, né? Daqui a algumas semanas, a gente já vai estar entrando em semana de prova. Esse conteúdo em específico vai cair na prova, certo? Então, não deixem de anotar, não fiquem com preguiça de anotar, tá bom? Façam um cabeçalho bonitinho lá, com o nome da escola, a data principalmente, o nome do aluno, o nome da professora e a série que vocês estão. Após tudo isso feito, após o cabeçalho feito, após a atividade feita, tire uma foto, certo, da atividade e poste lá nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode perguntar aqui nos comentários do vídeo, né, no Facebook. Enfim, podem perguntar em qualquer plataforma que vocês têm acesso aí e que tem meu contato, tá bom? No mais é isso, até a próxima aula, gente. Um beijo e fiquem com Deus.